Amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos voltar ao texto de Mateus, capítulo 6, e finalizar aqui as coisas que nós temos aprendido aqui com a oração do Senhor. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, será a leitura que faremos nesse instante, bom? E nós vamos ler esses versículos juntos, tá? Para nossa meditação. Lembrando que nós já falamos da metade destes versículos. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então vamos juntos ler a palavra de Deus nesse instante para a nossa meditação. Se você achou, diga amém. Se não achou, pede para esperar mais um pouco que a gente espera. Amém? Então vamos ler todos juntos. Palavra de Deus que diz assim, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seja feita assim na terra como nos céus. Assim como nós, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus assim nos edifique nessa noite por meio da exposição do texto bíblico, tá bom? Nós estamos analisando os aspectos didáticos da oração do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que essa oração que é ensinada por Jesus contrapõe a maneira de orar do fariseu e dos escribas, né? Que era marcada, como nós sabemos, por vãs repetições. Eles falavam muito e repetiam, que era marcada por um egocentrismo enorme, porque a oração do fariseu e do escriba não era uma oração para Deus, era uma oração para eles, que era marcada por um louvor a si. Eles exaltavam suas próprias qualidades, né? Louvando a si mesmo, a sua justiça. Em contraposição a esta oração, Jesus então propõe ensinar os discípulos a orarem. Sim, irmãos, sim, muitas vezes nós não sabemos orar diante de Deus. Muitas vezes as nossas orações não estão alinhadas com o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes as nossas orações não glorificam e exaltam ao Criador em primeiro lugar. Muitas vezes as nossas orações também são marcadas por uma questão egocêntrica. Nós apenas estamos preocupados excessivamente com os nossos problemas e colocamos os nossos problemas diante de Deus, negando a adoração em primeiro lugar que a Ele é devida, negando a glória, negando o louvor, negando o respeito e a reverência que pertence ao nosso Pai e ao nosso Criador. Muitos cristãos têm errado na sua maneira de orar. E assim, meus irmãos, nós temos aprendido com esse texto de como devemos orar corretamente diante do Senhor. Havíamos falado anteriormente que a oração do Senhor começa com uma introdução. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então, nós temos aqui uma introdução nessa frase que vai revelar que Deus é o nosso Pai, que nos momentos de oração nós podemos invocá-lo com essa afetuosidade. Você está orando ao seu Pai Celestial, então fale com o seu Pai Celestial. Vimos no primeiro aspecto também a questão comunitária que a oração do Senhor coloca para nós. Somos uma comunidade de filhos. Não somos filhos sozinhos do Senhor.
Não somos filhos sozinhos do Pai Celestial. Somos uma comunidade de filhos reunida para a glória e para o louvor desse Senhor. Você precisa entender o aspecto comunitário da fé. E aí, orar por você, mas não somente por você. Orar também pela comunidade, orar pelos irmãos, né? E aí, na final da parte introdutória, nós vimos que esse Pai está no céu. E falamos da soberania, da grandeza, da glória e da majestade desse Deus. A segunda parte da oração vai nos demonstrar, então, que, em primeiro lugar, a oração não deve servir ao nosso próprio ego, mas ela deve glorificar a Deus e deve exaltar a Deus. As primeiras sentenças da oração do Pai Nosso, da oração ensinada por Jesus, vai evidenciar que, em primeiro lugar, nós devemos nos referir a Deus, adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, invocar a sua presença, invocar o seu reino e orar, irmãos, nos submetendo à vontade do Pai Celestial, porque Deus pode responder a sua oração de maneira negativa. Senhor, Deus e Pai, eu quero 1 milhão. Quem não quer 1 milhão? Né? Mas Deus hoje não vai te dar 1 milhão. Pastor, algum dia ele vai me dar 1 milhão? Pode ser. Pode ser que algum dia ele te dê 1 milhão, mas não vai ser hoje. Você precisa se submeter à vontade desse Senhor. Porque muitas vezes, como nós falamos e mencionamos, a nossa vontade, irmãos, não está alinhada à vontade de Deus. Mas quando você ora ao Pai, você precisa entender, e isso precisa estar claro na sua mente, que existem pedidos que você faz a Deus que podem ser negados. Deus não é um gênio da lâmpada que está aqui diante de você e que tem que atender todas as suas vontades. Não é essa a proposta do Pai Celestial para a minha vida, nem para a sua vida. Isso não quer dizer que eu e você, nós estamos proibidos de pedir. Não, você pode pedir. Entendendo e tendo maturidade de fé, que Deus pode dizer sim para você, ou pode dizer não para você, ou até pode dizer para você esperar mais um pouco. A resposta que Deus dá pode ser inicialmente que não agrade você. E aí, o que você vai fazer? Vai bater pezinho e declarar que não aceita a vontade do Criador? Que não aceita a vontade do teu Pai Celestial? Que não aceita a vontade do teu Redentor, do teu Salvador? Você vai declarar então que não aceita e vai determinar que Deus faça outra coisa? Quem somos eu e você para determinar o que Deus vai fazer ou realizar, irmãos? Somos poeiras. Somos o vermezinho de Jacó, né? Não temos condições, irmãos, de dizer para Deus aquilo que Ele vai fazer. Deus é soberano e sua vontade é livre. Então, você precisa entender que um crente maduro percebe que Deus pode dizer não para ele. E que mesmo Deus dizendo não para ele, ele ora assim, olha, que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Submissão à vontade do Pai, submissão à vontade do Criador. Mas avançando, irmãos, hoje nós vamos perceber que na oração do Senhor, que o Senhor nos ensina, há um espaço para você derramar o seu coração diante do Pai Celestial. Como eu falei, como eu mencionei, você não é proibido pedir. Você não é proibido
de colocar as suas necessidades diante de Deus e diante do Pai. As próximas sentenças, meus irmãos, vão se referir a nós, aos filhos. E vai se referir especificamente a necessidades físicas e também a necessidades espirituais que os filhos de Deus terão durante a sua jornada e durante a sua caminhada. E esses filhos, então, têm a liberdade de pedir ao Pai que o Pai sacie essas necessidades. Mas olha, vamos considerar aqui que o texto vai falar de necessidades. Uma coisa, irmãos, é nós entendermos o que é uma necessidade. E outra coisa, irmãos, é nós entendermos o que é uma vontade. O que é uma necessidade e o que é uma vontade. Como eu falei, eu compartilho da mesma vontade que os irmãos. Eu também quero R$1 milhão. Mas eu entendo bem que talvez essa não seja uma necessidade imediata de ter R$1 milhão. É preciso considerar a diferença entre necessidade e a diferença entre vontade. Sim, você pode orar ao Senhor e colocar diante dele as suas necessidades. Após glorificar o nome de Deus, após adorá-lo, nós então podemos ter a liberdade, irmãos, de buscar em Deus o conforto necessário para a vida presente, que são as dádivas de Deus. Uma vez que glorificamos a Deus, agora podemos suplicar a sua misericórdia. Podemos suplicar a sua graça. Podemos suplicar o seu favor. Podemos pedir, podemos lançar as nossas ansiedades diante dele, como nos ensina o apóstolo Pedro em sua epístola. E a primeira necessidade, meus irmãos, que o texto vai apresentar para nós é uma necessidade vital. É uma necessidade fundamental para a vida. Versículo 11 vai falar o seguinte, vamos repetir o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem então a liberdade de chegar diante de Deus e suplicar o sustento para a sua vida. Pão representa aqui uma das necessidades mais vital da existência. A alimentação, meus irmãos, ela se refere à manutenção da vida. A manutenção da vida física e da vida integral do ser humano. Se o ser humano não se alimentar, não haverá a manutenção da vida, irmãos. A vida não vai ser normal. A jornada e o viver, meus irmãos, serão anormais. Porque aquele que não tem o seu pão, aquele que passa fome, e nós sabemos que existem muitas pessoas que passam fome, não apenas na África, não, mas aqui no Brasil também. Existe uma parcela grande da população que vive abaixo da linha da pobreza. Isso significa que há pessoas, meus irmãos, que só fazem uma alimentação por dia. Só tem uma alimentação por dia. O resto do dia elas passam fome. E aí começa a aparecer, então, deficiências, irmãos, no corpo físico. Deficiências de aprendizagem. Deficiências de desenvolvimento físico. De desenvolvimento da própria vida e da própria existência. A alimentação é uma necessidade básica. E aí Cristo nos ensina, meus irmãos, que nós podemos nos aproximar de Deus e podemos suplicar a Ele e pedir a Ele e implorar a Ele que Ele nos conceda o sustento para a vida física. E Ele se compromete, meus irmãos, em dar o sustento para a vida física. Isso vai falar, meus queridos, que devemos confiar em Deus e devemos confiar na providência de Deus. A questão aqui colocada por Jesus engloba a alimentação, sim,
mas engloba ainda a preocupação com os aspectos da vida que eu e você temos, que nós temos, e que nos conduz muitas vezes a uma ansiedade tão excessiva que nós ficamos preocupados ou até duvidamos se o pão diário vai chegar, se Deus vai nos conceder o pão diário. Nós ficamos tão preocupados, meus irmãos, que a nossa ansiedade nos leva à incredulidade. E a incredulidade nos leva a pecar diante de Deus. Por quê? Porque não confiamos nele. Não confiamos de que tudo vai dar certo, porque ele tem cuidado de nós. E ele se compromete em cuidar de nós. Mas a ansiedade excessiva que nós sentimos, né? Como eu já falei aqui outras vezes, e se eu estou falando novamente é porque Deus quer falar conosco. Porque tem gente que está aqui em agosto e já está preocupado com dezembro. Como é que esse ano vai terminar? Vou terminar cheio de dívida. Vou ter dinheiro para comprar as coisas, pagar as coisas. E essa exceção, essa preocupação excessiva, irmãos, acaba roubando a fé que devemos ter em Deus e a confiança que devemos ter em Deus. Peça ao pão, peça ao Pai: Senhor, cuide da minha vida. Dá-me o pão. Dá-me o pão, dá-me o teto, dá-me as coisas que eu necessito para a vida e para a existência. E aí, confiados na providência de Deus, nós descansamos nosso coração, né? Descansar o coração. Você já passou assim por essa experiência, né? De que você tem a oportunidade de descansar seu coração em Deus. Ah, estou descansado. Estou descansado. Mas as coisas estão muito apertadas, mas eu estou descansado. Não, estou descansado. Porque Deus prometeu que vai cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida física. Cuidar da minha existência física. A nossa existência física, irmãos, não está desligada da pessoa de Deus. Não está desassociada à pessoa de Deus. Quando Jesus ele multiplica os pães e ele exorta aquela multidão: olha, vocês estão atrás de mim, não porque eu sou o pão da vida, mas vocês querem saciar a fome de vocês. Quando Jesus diz isso, meus irmãos, Jesus não está desqualificando a importância do pão físico. Ele apenas quer enfatizar que, além da necessidade física, existe uma necessidade espiritual no ser humano. Jesus não despreza os alimentos, mesmo porque Cristo criou o homem com necessidade de alimentação. E se ele criou o homem com necessidade de alimentação, a alimentação é uma bênção. A não ser quando nós extrapolamos na nossa alimentação, né? Quando estamos saciados e a gente vai assim, ainda saciado, a gente vai continuando, né, irmãos? A gente continua lá e continua lá. Continua. Mas Deus se compromete, irmãos, a cuidar de nós, a cuidar da nossa existência física, a cuidar das nossas necessidades. E você precisa crer nisso. Você precisa descansar. Não importa, irmãos, o quadro que se apresente diante de você. Não importa o quadro que se apresente diante de nós. Já falei e volto a repetir. O Salmo de número 146 vai falar que nós não devemos confiar em quem? Nos príncipes. Porque eles nada podem fazer. Mas confiai no Senhor que criou os céus e confiamos então no Criador. Vem eleições políticas aí, né? E
um fenômeno que tem acontecido no Brasil é que algumas pessoas têm políticos de estimação. É claro, o ser humano é um ser político. Mas nós não podemos, meus irmãos, depositar nossa esperança no homem, mas sim depositamos a nossa esperança no Deus que cuida de nós, naquele que é o nosso Pai. Pai que estás no céu. Ó Pai, dá-me o meu pão diário, sustenta a minha vida física, que eu exista saciado e que a tua providência conduza a minha vida e a minha existência. Confie então nesse Pai celestial. Uma outra coisa, meus irmãos, que a oração vai nos apresentar nessa parte, nessas sentenças que se referem a nós, é uma necessidade espiritual na sequência. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas. Essas duas sentenças, meus irmãos, são conectadas. Uma fala de uma necessidade física e a outra, na sequência, apresenta uma necessidade espiritual. Não adianta, meus irmãos, ter a sua fome saciada, a sua necessidade física saciada. É bom isso, é bom termos as coisas materiais, meus irmãos. Mas elas perdem um sentido quando nós não somos alimentados espiritualmente. Quando nós não somos saciados espiritualmente. Vai ser como a sentença do Antigo Testamento: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que Jesus estava tentando ensinar para aqueles que estavam procurando ele por causa do pão físico. Será a vida apenas comida e bebida e acabou? Não existe mais outra necessidade que vocês tenham? Sim, existia a própria necessidade do pão da vida, que era Cristo. O alimento que vem do céu, o alimento espiritual. Não faz sentido, irmãos, ter uma vida próspera aqui na terra, se no final dessa jornada você não vai passar a eternidade com Deus. Se lembra da metáfora do rico e do Lázaro? De que adiantou toda aquela vida tão gloriosa daquele homem. Se no final ele não conhecia Deus, ele não se relacionou com Deus, e ele não vai ficar com Deus, ele não vai ficar com Cristo, e ele vai morrer, e ele vai ser separado do Senhor. Se temos necessidade física, também temos a necessidade espiritual, de nos alimentarmos espiritualmente do pão que desce do céu. E ninguém que não é reconciliado com um Pai celestial goza de uma vida espiritual ou tem a sua vida espiritual reestabelecida. Porque em Efésios vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Essa é a condição daquele que não é perdoado por Deus. Ele está morto, e morto espiritualmente. E morto não fala, morto não pede, morto não vive. Então, diante do Senhor, ele está perdido, ele está morto. Na sequência, então, Jesus nos ensina: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Perdão, Deus. Dívida aqui, meus irmãos, significa justamente a punição por uma vida pecaminosa. O pecador não arrependido, ele está sentenciado a uma punição. A punição dos seus pecados. As dívidas que temos ou tínhamos diante do Senhor, diante do Altíssimo,
comprometia a nossa oração para com Ele. Se Jesus Cristo não pagasse essa dívida, nenhum de nós aqui teríamos relação com Deus, o Pai Celestial, e não teríamos condições de chamá-lo de Pai. Porque se não fôssemos reconciliados, irmãos, nós seríamos inimigos de Deus. E os inimigos de Deus sofrem a punição pelos seus pecados. Eles recebem a devida sentença pelo pecado. Mais uma vez, meus irmãos, que Cristo Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Jesus, ele é substitutivo. Ele vai à cruz no lugar de alguém. Porque a cruz não é dele. A cruz não pertence a ele. A cruz pertence àqueles que vão ser punidos pelos seus pecados. Mas numa atitude de graça e de amor, que eu não entendo ainda, e você também não entende, Jesus Cristo decidiu assumir o nosso lugar. E aí a nossa dívida foi paga. E hoje eu e você temos condições de orar: Pai nosso, perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas dívidas. Que era grande, que era enorme. Mas em Cristo Jesus eu fui reconciliado. Posso chamá-lo de Pai e posso orar a Deus: olha, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Nós, meus irmãos, somos pecadores diante de Deus. Pecadores agora resgatados. Resgatados dessa vida de pecado, irmãos. Reconciliados com o Pai Celestial. Nem todo ser humano pode orar a Deus pedindo perdão pelos pecados. Nem todo ser humano pode fazer isso. E nem todo ser humano também tem seus pecados perdoados, irmãos. Porque Deus não perdoa o pecado do homem por sua bondade ou por sua justiça. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Olha, o fariseu está errado em louvar a ele mesmo. É preciso entender que o Pai Celestial perdoa porque a dívida foi paga. E a dívida foi paga por mim. E uma vez que Cristo pagou a dívida pelos nossos pecados, ele invoca a submissão da nossa vida e a submissão da nossa existência a ele. Porque em Corinto vai falar, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então sua vida pertence a Cristo agora. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Mas diante de Deus, precisamos orar a Ele, pedindo perdão, e entendendo que quando somos reconciliados com Ele, aí somos ressuscitados espiritualmente, há vida em nós. E uma vez que há vida em nós, irmãos, somos alimentados espiritualmente. A experiência com o Pai traz sentido ao nosso viver e sentido à nossa existência. Porque se é só comer, beber e morrer, irmãos, então fiquemos preocupados. Mas nós cremos que não é assim. Uma vez reconciliados e perdoados, nós vamos morar com Deus e com o nosso Cristo lá no céu. Então pense nisso, pense nisso. Pense que a sua vida é curta aqui nessa terra, que a nossa vida é curta aqui nessa terra. Que, como diz o texto mencionado pelo nosso próprio Salvador, não adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo todo e não ter nossos pecados perdoados por Deus. Porque senão, se nós não tivermos nossos pecados perdoados por Deus, a dívida vai ser cobrada. E se Jesus não é teu advogado, tu vai pagar essa dívida. Porque Deus não tem crise de memória. Ele vai cobrar a dívida de cada um. Mas descanse na figura de Cristo. Porque Cristo morreu por nós
e hoje podemos ter nossos pecados perdoados pelo Pai Celestial e nos alimentarmos espiritualmente e vivermos reconciliados com o Pai Celestial espiritualmente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. O texto diz assim, meus irmãos: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, né? Na sentença existe um reforço nesse argumento, né? Porque devedores, nós éramos devedores diante de Deus. Por que nós éramos devedores diante de Deus? Porque nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Ofendemos a Deus com a nossa conduta. O texto menciona que muitas vezes algumas pessoas vão também nos ofender e se tornarão devedores da gente. Mas, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, nós não podemos negar perdão. O crente não pode negar perdão àquele que ofende a ele. Por quê? Porque ele experimentou a graça de Deus e Deus o perdoou. Se Deus o perdoou, ele não pode negar o perdão. A afirmativa de que nós temos perdoado aqueles que nos ofendem revela que nós entendemos bem a graça de Deus que nos foi revelada. Porque nós éramos ofensores de Deus e devedores dele. Mas ele nos perdoou graciosamente e misericordiosamente. Assim, então, nós também devemos perdoar. O exercício do Filho de Deus, que recebe o perdão, é também perdoar, meus irmãos. Isso é uma conduta de graça, uma conduta graciosa, e reforça esse argumento do grande perdão que Deus nos concedeu. Nós estávamos no grupo familiar na quinta-feira e nós falávamos sobre Isaías, do impacto que o perdão deu na vida de Isaías, né? Isaías vê aquela majestade de Deus, aquela manifestação teofânica, santidade de Deus, ele vira para ele e fala assim: eu vou morrer. Tá certo que eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou pecador. E eu não sou apenas um pecador. Eu vivo numa comunidade de pecadores. Eu vivo no meio de um montão de pecadores. E eu vi o Senhor. E agora eu estou perdido, eu vou morrer. E o anjo vai lá e pega Atenaz e toca nos lábios de Isaías. E ali tem um rito de purificação que faz parte da vocação profética, né? E uma vez que ele é tocado pela graça, uma vez que ele é perdoado, como é que fica Isaías, gente? Isaías fica assim, né? Ele fica assim. E aí Deus faz a pergunta retórica. Desde o início do texto, nós já sabíamos que Isaías seria vocacionado para profeta, irmãos. É certo isso. É a vocação profética de Isaías. Mas aí Deus faz aquela pergunta retórica. Quem eu vou enviar? Quem eu enviarei? Você consegue imaginar Isaías pulando de alegria, sem conseguir conter a alegria dele? Sabe? Como uma criança que recebe um presente que almejava o seu coração. Você consegue imaginar Isaías pulando de alegria e felicidade diante de Deus? Assim, ó, eu, Senhor, eu vou, pode deixar que eu vou. Não escolhe mais ninguém, não, escolhe eu. É claro, ele seria escolhido, mas ele não escolhe mais ninguém, não, escolhe eu vou. Isso é resultado, irmãos, de um coração perdoado por Deus. Isaías, no seu interior, ele pensa assim: como é que eu vou negar alguma coisa que esse Deus pede a mim? Uma vez que ele perdoou os meus pecados. E o meu pecado era grande, e mesmo assim ele me perdoou. Então, como eu posso negar um pedido desse Deus? Deveríamos ser assim como Isaías, né, gente? A gente não é como Isaías. Deus nos perdoa e muitas vezes a gente banaliza o perdão de Deus.
A gente não fica empolgado como Isaías ficou. E a gente não pensa, eu não posso negar nada a um Deus que me perdoa, gente. Como é que eu posso negar a esse Deus alguma coisa que ele me pede depois dele ter me perdoado do jeito que ele me perdoou? Ó Deus, estou aqui, me envia. Não escolhe ninguém não, mas escolhe a mim. Ser perdoado por Deus é uma graça majestosa e deveria trazer fogo ao nosso coração, irmãos. E empolgação como Isaías estava empolgado. Para finalizar, meus irmãos, essas sentenças que se referem ao homem vai falar sobre, versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se anteriormente nós oramos para que Deus perdoe as nossas dívidas, e as nossas dívidas são perdoadas em Cristo Jesus, nós cremos, é adequado, meus irmãos, pedir a Deus e suplicar a Deus escape. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do tentador, que é Satanás. Ele tenta. Mas Jesus ensina que na sua oração, o Filho de Deus pode muito bem falar assim para Deus: olha, Deus, me dá livramento dessa tentação. Me dá livramento. Davi fala no Salmo que Deus o cercou de cânticos de livramento. E nós sabemos que Deus livrou Davi, né, da morte aí um montão de vezes. E aí ele vai falar no Salmo, na poesia, Deus me cercou com ele diz, alegres cânticos de livramento. Se Deus perdoou o teu pecado, você entendeu como Isaías, a grandeza do perdão de Deus, você não vai querer praticar o quê? O pecado novamente. Ou você vai querer praticar o pecado novamente? Para ir ser devedor mais uma vez de Deus. Jesus ensina que a sequência do perdão é pedir livramento para que nós vivamos uma vida de santidade, de consagração a esse Deus e possamos andar no caminho do Senhor e nada nos tire desse caminho. Ambrósio, bispo de Milão, que impressionou Agostinho com a sua oratória, ele falava que uma vez que somos perdoados por Deus, uma vez que Deus nos conduz ao arrependimento, somos perdoados, a vontade seguinte que devemos expressar para Deus é falar: Senhor, eu não quero cair nesse pecado de novo. Não quero cair nesse pecado de novo. É não desejar cair naquele pecado de novo. E o ensino de Ambrósio é um ensino textual, porque ele retira aqui do texto, na sentença que Jesus fala para mim e para você, que nós devemos orar a Deus pedindo livramento. Por quê? Porque nós somos fracos e frágeis, irmãos. Somos frágeis. Nossos corações são inclinados para o pecado. Há uma inclinação natural do nosso coração para o pecado. Há uma fragilidade natural para isso. Então devemos pedir que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, fortaleça a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos cair e pecar novamente. E assim possamos oferecer a Deus um coração santificado, um coração que almeja e deseja a santidade, um coração consagrado a Deus. Devemos lutar contra os pecados para submeter a nossa existência a uma vida que agrade a Deus. Então ore a Deus. Uma vez que você foi perdoado, ore para que Deus te dê escape. Que você não seja submetido ao seu pecado novamente.
Que Cristo te livre do pecado, te liberte do pecado, e aí você possa buscar a presença dele com alegria, com fervor, como Isaías fez, tocado por Deus e tocado pela graça de Deus, perdoado, né? Consagrar a sua vida a Deus e a pessoa de Deus. Não pense, eu e você, nós não podemos pensar que somos fortes, irmãos, diante do pecado. Não somos. Mas Cristo nos ensina, olha, ore ao Pai e peça ao Pai libertação espiritual, libertação de pecados, para que a vida cristã, para que a jornada cristã seja uma jornada de aperfeiçoamento, de transformação, de abandono de tudo aquilo que não agrada a Deus e que seja de fato uma caminhada que agrade a Deus. E assim Jesus nos ensina então, olha, você não quer mais pecar, né? Uma vez que nós somos perdoados por Deus, a gente não quer mais pecar, né, gente? Então devemos orar pedindo livramento ao Senhor. E Ele certamente fará como Davi, vai nos cercar com alegres cânticos de livramento. Então, depois que você glorifica a Deus na sua oração, adora o Senhor, exalta esse Deus, o Pai Celestial te dá liberdade para pedir. Pedir elementos que sustentem você fisicamente, a sua existência física. Você pode orar a Deus pedindo providência física e material, gente. Não é proibido, não. Senhor, eu quero uma casa. Então, ore e pedi uma casa, que Deus vai te dar uma casa. É uma necessidade, habitação é uma necessidade. Pode pedir que Deus vai te dar. Senhor, eu quero um emprego melhor, porque eu quero um salário melhor, Senhor. Então peça ao Senhor. Senhor, eu quero uma condição melhor para viver. Dá-me o pão diário. Entra com providência na minha vida. A segunda sentença vai falar que essa necessidade física precisa estar alinhada a uma necessidade espiritual. Devemos entender, meus irmãos, que somos devedores diante de Deus. E uma vez que somos perdoados por Deus, somos reconciliados com Ele. Para viver uma vida diária com Ele. E a presença de Deus, ela alimenta a nossa alma em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso pão diário, é o nosso pão espiritual, que sacia a nossa alma, que sacia nosso espírito. Na sequência da sentença, nós aprendemos que uma vez perdoados, e uma vez que somos reconciliados com Deus e temos uma vida com Deus, devemos orar ao Senhor pedindo escape, pedindo que Ele nos livre do mal, nos ajude, nos fortaleça, para que não quebremos a aliança que Ele tem conosco. Para que não nos afastemos da sua presença por meio do nosso pecado. Mas, pelo contrário, possamos dedicar a nossa vida, uma vida de santidade, de consagração ao nosso Pai Celestial. Coisas que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. A súplica dos filhos de Deus. Você pode suplicar, você pode pedir. Porque Deus, como seu Pai Celestial, Ele vai te conceder essas coisas. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, que a palavra entre no nosso coração, edifique nossa vida e que nos momentos de maiores ansiedades, né, que nós temos e aflição, que o Espírito Santo traga esse texto ao nosso coração e à nossa mente para que nós sejamos confortados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos.